globalização é um termo que foi elaborado na década de 1980 para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional, marcado pelos avanços dos sistemas de transporte e de comunicação. Por se caracterizar como um fenômeno de caráter mundial, muitos autores preferem usar o termo mundialização. Características incluem a predominância do capitalismo monopolista, a internacionalização da produção, o surgimento de empresas transnacionais, o aumento dos fluxos de mercadorias e capital, a padronização técnica da produção e consumo, a intensificação do uso da tecnologia, a formação de novos blocos econômicos, a ampliação do fluxo de informações e de pessoas em escala global e a criação de novos vínculos territoriais. No entanto, é importante ressaltar que a globalização não atinge todos os lugares de maneira homogênea. Os tipos de globalização. A globalização econômica é o processo de integração da economia global, marcado pela modernização tecnológica, pela difusão das transnacionais e pela financiarização da economia. A globalização cultural. A globalização difundiu hábitos culturais entre a população mundial. A globalização cultural é um termo que se refere ao grau de integração social entre as diversas culturas do mundo. A globalização da informação é o aumento da troca de informações e de comunicações em todo o mundo. Esse fenômeno facilita a comunicação e diminui a distância temporal necessária para realizar o intercâmbio de informação em tempo real. Sua origem remete ao período das grandes navegações no século XVI, momento em que as trocas comerciais se ampliaram para outras nações. No último século, o processo de globalização se acelerou bastante devido à terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica e informacional. Ela promoveu a evolução das tecnologias de transporte e comunicação, de modo que as distâncias e as fronteiras geográficas se tornem cada vez menores. Isso contribuiu diretamente para o aumento das trocas comerciais entre os países, sobretudo para a velocidade em que essas trocas acontecem. Fases da globalização. A primeira fase da globalização iniciou-se com as grandes navegações e foi até a primeira revolução industrial. A segunda fase da globalização iniciou-se a partir da segunda revolução industrial e pendurou até o início da terceira revolução industrial. A terceira fase da globalização teve como marca inicial a terceira revolução mundial e findou com o atual período do capitalismo informacional global. A quarta fase da globalização corresponde ao período atual da sociedade global, marcando pela dominância o período técnico-científico informacional. A globalização não é um processo homogêneo, mas sim ocorre de forma desigual pelo espaço mundial, característica que resulta em vantagens e desvantagens. A atual fase da globalização é marcada pelo aumento com a preocupação ambiental resultante do desenvolvimento econômico predatório da sociedade global. Vantagens da globalização. Propagação sem precedentes de informações e conhecimento devido aos novos meios de comunicação e teletransporte. Ampliação do contato com novas tradições culturais através da difusão de elementos audiovisuais de várias regiões. Inovações científicas e tecnológicas como vantagens, assim como a maior variedade de produtos nos mercados internacionais. Intensificação dos fluxos de capital estrangeiro auxiliando na industrialização de países específicos. Desvantagens da globalização. Padronização do consumo devido à presença das transicionais e formação de grandes conglomerados. Não há homogeneidade do processo global, resultando em reforço das desigualdades socioeconômicas e aprofundamento de problemas como concentração de renda, pobreza e desemprego. Maior alcance das culturas dos países desenvolvidos, levando à homogeneização cultural e à diminuição do protagonismo das tradições locais.